O tempo vai passando e a última visita ao banheiro fica cada vez mais distante. Quem tem o intestino preso sabe muito bem o sofrimento que essa condição causa. Por isso, nesse vídeo, nós queremos ajudar você a solucionar esse problema. Vamos te mostrar os alimentos que pioram o problema para você passar longe deles. Eles são verdadeiros inimigos dessa condição que de tão desagradável deixa até a pessoa de mau humor. Embora haja diferenças individuais quanto ao funcionamento do intestino, ele é um problema muito comum que afeta principalmente as mulheres. É importante ficar atento a alguns sinais. Quem sofre com a prisão de ventre tem um baixo volume fecal, fezes duras ou ressecadas, dificuldade para a passagem das fezes, evacuações raras ou incompletas e até sangramento. Nessas situações, também é comum que a pessoa sofra com dores abdominais, inchaço e o surgimento de acnes. Ninguém nasce com o intestino preso e sabe-se que o problema também não é herdado geneticamente. Porém, existe outra herança que interfere sim no funcionamento desse órgão. Estamos falando dos hábitos que formamos ao longo dos anos. Hoje, nesse vídeo, você vai descobrir quais são os hábitos e alimentos que prendem o intestino. Então já deixa o seu like, cola com a gente e fique ligado até o final. Eu vou começar te contando os hábitos que causam a prisão de ventre. E o primeiro deles é não tomar água. Em primeiro lugar, todas as reações do organismo acontecem em um ambiente aquoso. Por isso, sem água, muitas delas são prejudicadas. No caso do intestino, o problema se torna ainda maior. Enquanto o alimento é empurrado ao longo do intestino, as paredes desse órgão absorvem nutrientes e também água. Portanto, se não consumimos esse líquido em quantidade suficiente, o bolo que se forma fica cada vez mais seco, dificultando o funcionamento intestinal. O ideal é manter uma garrafinha cheia de água sempre por perto. E chás não adoçados também são úteis, desde que tenhamos o cuidado de continuar mantendo um alto consumo de água e que não haja um exagero no consumo de chás diuréticos, que podem levar à desidratação. E o hábito número 2 é o uso de determinados medicamentos. Alguns medicamentos prejudicam sim o funcionamento do intestino. Os antibióticos, por exemplo, matam uma série de bactérias da microbiota intestinal. Pode ser necessário recompô-la para que tudo volte ao normal. Além dos antibióticos, o intestino pode ser afetado por analgésicos, antiácidos que contêm alumínio e cálcio em sua composição, antidepressivos, diuréticos e anticonvulsivantes. Mesmo remédios para a pressão alta estão entre os que causam alteração. Portanto, é importante conversar com seu médico e, se possível, buscar outras alternativas para tratar essas doenças sem precisar recorrer a medicamentos. Em terceiro lugar, tem as dietas pobres em carboidratos. Tornou-se moda aderir à dieta low carb. Embora a redução de carboidratos garanta resultados relativamente rápidos, mas também pouco duradouros no emagrecimento, não podemos ignorar que existem prejuízos à saúde. Um desses problemas é justamente o funcionamento intestinal. Boa parte das pessoas, durante uma dieta low carb, retira do cardápio alimentos ricos em fibras, como frutas e cereais. Como resultado, o intestino perde a ajuda das fibras para empurrar o bolo fecal. Ele também se torna menos volumoso, o que dificulta a expulsão das fezes. As visitas ao banheiro ficam menos frequentes e a pessoa pode sofrer com gases e inchaço abdominal. E agora você vai conhecer os alimentos que prendem o intestino. Além desses hábitos, alguns alimentos específicos desaceleram o trânsito intestinal e causam prisão de ventre. Veja agora alguns exemplos mais comuns, como cereais refinados e seus derivados. Quando consumidos em sua versão integral, os cereais são riquíssimos em fibra, que dão volume e ajudam o bolo fecal a se deslocar pelo intestino. Porém, quando são refinados, esses mesmos alimentos perdem essa propriedade e têm o efeito contrário, contribuindo para a prisão de ventre. Pão branco, macarrão branco e arroz branco são alguns dos exemplos de alimentos que devem ser evitados por quem tem intestino preso. Então, por mais que seja delicioso o cheiro daquele pãozinho francês saindo do forno, ele não é a melhor opção de consumo.
Em vez desses alimentos, prefira as versões integrais dos carboidratos. Elas possuem vitaminas e, no que se refere ao bom funcionamento do intestino, as fibras são indispensáveis. Também está na lista a carne, especialmente a vermelha. A carne é rica em proteínas, mas não possui fibras alimentares. Essas duas características tornam a sua passagem pelo intestino muito mais lenta e prejudicam o trânsito intestinal. Também existem alguns estudos que mostram que o consumo de carne vermelha está bastante associado ao desenvolvimento da diverticulite. A carne ainda desequilibra a microbiota intestinal, reduzindo a população de bactérias boas e favorece o surgimento de pólipos e câncer nesse órgão. Por todas essas razões, a carne não é um alimento indicado para quem sofre com o intestino preso ou deseja evitar problemas ainda mais sérios no futuro. Mesmo para quem insiste em consumi-la, o ideal é não passar de 500 gramas por dia. E tem também o efeito das fibras não combinadas com água. As fibras são excelentes para o intestino e, quanto a isso, não há dúvidas. Porém, ingeri-las sem consumir a quantidade necessária de água pode ter efeito contrário. Você já ouviu falar que algumas frutas, como maçãs e goiabas, prendem o intestino? Na verdade, quando a pessoa consome bastante água, elas não causam esse efeito. Porém, elas são ricas em fibras solúveis, que absorvem muita água. Por isso, se a pessoa tem o costume de comê-las, mas não toma água em quantidade suficiente, elas ressecam o bolo fecal e dificultam o trânsito intestinal. A cenoura cozida possui o mesmo efeito. E atenção também com o leite. O leite de vaca é outro alimento que também pode prender o intestino. No entanto, isso é mais comum no caso de pessoas que têm intolerância ao leite de vaca, o que pode resultar na constipação. É particularmente mais comum em crianças com hipersensibilidade alimentar, o que pode levar a dores na hora de evacuar. E o refrigerante. Devido ao alto teor de açúcar, a bebida possui o pH ácido em sua fórmula. E é justamente isso que acarreta vários problemas gastrointestinais, como a constipação, por exemplo. Sem contar que o consumo de bebidas industrializadas e gaseificadas também levam ao aumento de peso. Suco de caju. Você já reparou que, ao comer o caju ou beber o suco, ele produz uma sensação de que a boca fica mais áspera, com a mucosa ligeiramente contraída? Isso acontece porque ele contém uma substância adstringente, que é o tanino. No intestino, o tanino contido no suco de caju tem o mesmo efeito. Ele absorve água, desacelerando o trânsito intestinal. Para quem precisa controlar uma diarreia ou regular o intestino solto, esse efeito é excelente. Mas para quem sofre com o intestino preso, é melhor evitá-lo. E a banana? Ela também é muito conhecida por prender o intestino. Aliás, ela é muito indicada para ajudar no controle do trânsito intestinal, justamente por ser rica em fibra solúvel. Na verdade, a banana verde tem menos fibras solúveis do que a fruta madura e por isso prende o intestino, sendo ideal para acabar com a diarreia, por exemplo. Também está na lista a maçã. Ela é uma fruta muito interessante nesse sentido, já que ela ajuda tanto a soltar quanto também a prender o intestino. Isso depende da forma como ela é consumida. A casca da maçã ajuda a soltar o intestino e a polpa da fruta promove o efeito contrário, de prender o intestino e controlar diarreias. No caso, a maçã cozida é uma ótima opção para tratar o intestino solto ou a diarreia. Jabuticaba. A jabuticaba é uma fruta rica em fibra solúvel, que ajuda a regular o ritmo do intestino, a chamada pectina. Justamente por isso, a jabuticaba faz parte da lista de alimentos que prendem o intestino e tem ativos que ajudam a melhorar a flora intestinal de quem tem o intestino solto. No entanto, o consumo excessivo pode acabar prendendo o intestino, dificultando a evacuação. Outra fruta que aparece na lista é a pera. Quando se fala em trânsito intestinal, as frutas são sempre as melhores opções. Então, a pera, que é uma fruta rica em vitamina A, B1, B2, B3 e C, é ótima nesse sentido.
mas quando consumida sem casca e cozida, a pera contribui para prender o intestino, já que absorve a água do órgão e estimula a liberação de sucos gástricos que fazem com que a comida se mova mais lentamente. E frutas não maduras. Muitas frutas, no geral, ajudam a prender o intestino, sobretudo se ainda estiverem verdes, o que potencializa ainda mais essa ação. Isso porque antes do seu amadurecimento, a maioria das frutas apresenta grande quantidade de tanino, o que atrasa o trânsito intestinal. Além dos hábitos e questões alimentares, é importante consultar o médico para identificar a presença de doenças que podem prejudicar o intestino, como o diabetes. Essa doença, quando descontrolada, lesa o nervo vago. Por isso, os músculos do estômago e intestino não funcionam adequadamente, fazendo com que a eliminação das fezes se torne mais lenta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você sofre com o intestino preso? Identificou algum hábito que você precisa mudar nesse vídeo? Compartilhe a sua opinião com a gente e participe. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica importante. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.